E então, amigos, e falando aqui agora mais uma vez de casais BL, chegou a vez de falarmos sobre eles. Isso mesmo, o Boss e o Nuil. Sei que é um vídeo um tanto quanto difícil de ser feito, porque temos muita coisa dos meninos, é difícil resumir tudo em apenas um único vídeo, mas vou tentar trazer aqui meu máximo sobre eles, porque eles são maravilhosos, incríveis demais. E antes de mais nada, né, caso você ainda não os conheça, que eu acho bastante improvável, esse aqui é o Boss, tem 23 anos, esse aqui é o Nuil, também tem 23 anos, né, e os dois atuaram juntos em Love in the Air, que foi o primeiro trabalho dos dois como atores, então assim, eles já estrearam como protagonistas e entregando tudo. Love in the Air é o quê? Um dos melhores BLs desse ano, sem sombra de dúvidas, e tá sobre isso, e se falar sobre eles, fale baixo. Começando aqui agora a falar das impressões que eles tiveram um sobre o outro quando se conheceram. O Boss falou que eles se conheceram nos testes para Love in the Air, juntamente com vários outros atores e tudo mais. E que assim que ele viu o Nuil lá de longe em pé, viu um rapaz com um rosto muito bonito que parecia um garoto bastante adorável. Ele achou que o Nuil era uma pessoa calma, tranquila e contida, mas que ao conversar com o Nuil, ele percebeu que o calmo, tranquilo, era o próprio Boss. Ele falou que assim que eles conversaram, ele sabia de cara que eles iriam se dar bem, mesmo sem nem saber que iriam atuar juntos. Então assim, é aquela coisa de conexão de milhões. E no mesmo dia, eles já trocaram números de telefone e tudo mais, e passaram a conversar. Então assim, sem nem saber se iriam passar ou não, já eram ali o início de uma grande amizade. Aí agora, contando a sua versão da história sobre esse mesmo dia, o Nuil falou que na sala tinha muitas pessoas com seus agentes e tudo mais, e que o Boss era o único sentado, sem ninguém perto dele, sem nenhum amigo, nenhum agente, e mexendo no celular. Aí ele disse que chegou até o Boss, cutucou ele assim, pra poder puxar um assunto, né, e falar assim: ei, ali tem algumas marmitas e tudo mais, você quer comer e tudo? Mesmo sem nem saber se iriam atuar juntos, quais eram seus papéis, o Nuil contou que assim, sentiu uma conexão com ele logo de imediato, trocaram o número de telefones já naquele mesmo dia, e foi sobre isso. Ele disse que sentiu uma vibe no Boss, e foi. Inclusive, o Boss chegou a falar, quando ele soube que ele seria o Paio na série, ele ficou bastante animado, logo ligou para o Nuil, e falando assim: olha, eu passei o Nuil, eu também passei, eu vou ser o Ram. E ele disse que naquele momento ele ficou bastante aliviado, porque ele disse que sentia uma conexão com o Nuil, que assim, era algo que tocava um no outro, que dava a ele um conforto. Inclusive nas cenas de contato físico, ele não estava nada tenso com o Nuil. Então assim, pra ele foi a melhor notícia do mundo saber que ele iria atuar juntamente com o Nuil. Aí agora falando como foram fazer as cenas mais de 18 no Love in the Air, aquela coisa mais hot, mais assim. O Nuil falou o seguinte, disse que eles não pensavam em nada, que não tinha nada tipo, programado de põe a mão aqui, põe a boca aqui, não sei o que. Disse que apenas sentiam o sentimento que deveriam demonstrar na cena, que eles não eram o Boss e o Nuil, e sim o Ram e Paio. Eles estavam lá para poder representar aquele sentimento dos personagens. Então assim, ele disse que quando acabava as cenas, falava: gente, eu fiz realmente isso, porque ele não lembrava, ele apenas seguia o fluxo juntamente com o Boss, que eles queriam entregar a melhor versão dos personagens. E a gente viu que eles entregaram. E quando questionados qual seria a relação entre eles, o Nuil falou o seguinte, que sente que o amor não precisa de um rótulo, de uma definição de status. Se ele ama essa pessoa e tem com ela uma conexão, isso é mais que suficiente, isso é amor. Que inclusive não vai deixar que ninguém tire o Boss de perto dele. Então assim, é isso. Eles são amigos, são pessoas que se amam, se cuidam, se protegem, e é sobre isso. Agora falando sobre se atentar aos detalhes e ser a pessoa mais atenciosa do mundo, o Boss, no Dia dos Namorados, surpreendeu o Nuil com uma rosa. Pois é, pasmem, aqui eles estavam começando a se conhecer e tudo mais, e o Nuil falou que ficou bastante tímido porque não esperava jamais que o Boss iria aparecer com uma rosa para ele. Inclusive temos aqui uma selfie com a tal rosa que o Boss fez questão de presentear o Nuil, e assim, é sobre amar, cuidar e proteger literalmente. Inclusive, o Boss chegou a declarar em uma entrevista o seguinte, que senti que fiz o meu melhor e conheci o meu parceiro. Se não fosse ele, quem mais seria? Dizendo claramente que tinha que ser o Nuil, a pessoa ao lado dele. Então, assim, realmente, é sobre isso. Eu só digo uma coisa, é difícil superar Boss no Nuil, isso é sem sombra de dúvidas um fato, e podem tentar o que for, que não tem como apagar o brilho desses meninos. Eles são maravilhosos, talentosos, incríveis,
tem a coleção de milhões. Espero do fundo do coração que ano que vem possam ter outras séries juntos. Se não tiverem, possam apoiar um ao outro. E tá tudo que tudo maravilhosamente bem. Boss e Nuil são incríveis demais. Até o próximo vídeo. Bye! Quai, seu app de vídeos curtos.